Olá! Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha fundo no Apocalipse capítulo 6. Vamos usar uma análise exegética, para tentar desvendar o que significa a abertura dos 7 selos. Exato. E a fonte que a gente consultou, ela insistiu num ponto central. Mesmo com todo o caos aparente da história, guerras, perseguição, fome, tudo está, de alguma forma, sob o controle de Cristo, o Cordeiro. Então, não são eventos aleatórios, segundo essa visão. Não, são parte de um plano maior, um plano divino que leva à justiça final. E culmina no que o texto chama de o grande dia da ira do Cordeiro. É um conceito forte. Forte mesmo. Vamos começar então? O Cordeiro, Toarnion, ele abre os selos. Os 4 primeiros liberam os tais 4 cavaleiros. O primeiro selo traz o cavalo branco. O cavaleiro tem arco, coroa, o que a fonte diz sobre ele. Olha, a interpretação aqui é bem específica. Não é um conquistador genérico. A fonte vê como o triunfo inicial do Evangelho. Puro, sabe? Na era apostólica mesmo. Saindo, vencendo e para vencer. Essa pureza é importante para o que vem depois. Entendi. Uma pureza inicial. Mas logo em seguida, no segundo selo, vem um contraste forte. O cavalo vermelho. E esse cavaleiro tira a paz da terra, com uma espada enorme, né? Isso, a machaera Migalé. O vermelho aqui, é interpretado como símbolo de conflito, de sangue mesmo. A fonte liga isso direto a um período de perseguição intensa, sabe? O sangue dos mártires que veio depois daquela expansão inicial. Faz sentido. A progressão continua. Terceiro selo, cavalo preto. O cavaleiro tem uma balança e se ouve falar de preços absurdos para comida, tipo trigo, cevada, mas tem uma ordem curiosa. Não danifiques o azeite e o vinho. Como entender isso? A fonte sugere que isso aponta para uma fome, mas uma fome espiritual. Talvez na Idade Média. A palavra de Deus, o trigo e a cevada, ficou cara, difícil de achar. Mas e o azeite e o vinho? Pois é, a ordem para preservar indica que mesmo nesse tempo difícil, Deus manteria algo essencial. A fonte interpreta o azeite como o Espírito Santo e o vinho como a pureza da doutrina, preservados num remanescente fiel. Interessante essa ressalva. Bom, chegamos ao 4º selo, o cavalo amarelo ou pálido. A imagem é bem pesada, o cavaleiro é a morte e o inferno ou a sepultura vem atrás. Pesadíssima. Eles têm poder para matar com espada, fome, peste e feras. A interpretação aqui é que seria o auge da apostasia, sabe? Uma morte espiritual generalizada, quando as verdades do Evangelho ficam muito obscurecidas. É o ponto baixo dessa sequência. É uma escalada, né? Mas aí no 5º selo parece que a perspectiva muda. Sai dos cavaleiros, foca nos mártires. Exatamente. A visão é das psiquias, que a fonte interpreta como as vidas, as pessoas mesmo, que morreram pela palavra de Deus. Estão simbolicamente debaixo do altar. E clamam, né? Até quando, Senhor, não julgas, não vingas o nosso sangue? É um clamor literal por vingança. A fonte entende como um clamor simbólico por justiça. Como o sangue de Abel que clamava da terra. É um pedido para que a justiça de Deus se manifeste. E qual é a resposta divina para esse clamor? Eles recebem vestes brancas. Um símbolo claro de vindicação da justiça de Cristo. E a orientação é para esperar mais um pouco, até completar o número de outros que também seriam martirizados. Ou seja, a justiça vem, mas no tempo de Deus. Entendido. E aí vem o 6º selo. A escala fica? Cósmica. Parece anunciar o fim mesmo. Totalmente. Os sinais são aqueles conhecidos: terremoto, sol escuro, lua como sangue, estrelas caindo. Lembra muito o que Jesus falou em Mateus 24, né? O céu se enrola, ilhas e montanhas somem. É a descrição do dia do Senhor, da segunda vinda. E como as pessoas reagem a isso tudo? O texto descreve pânico, né? Pânico total. Reis, ricos, pobres, todos tentando se esconder, fugindo da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, a Tésores Toarnion. É um reconhecimento desesperado e tardio da autoridade divina. A ira aqui é vista como justiça retributiva contra o pecado que não foi perdoado. E o capítulo termina com aquela pergunta no ar, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Uma pergunta que ecoa. Exato.
ela prepara para o capítulo seguinte. Mas olhando só para o capítulo 6, a análise da fonte mostra esse grande panorama, né? Da era cristã, o começo triunfante, depois perseguição, apostasia, o clamor por justiça e, por fim, a intervenção final de Deus com a volta de Cristo. Então, a mensagem principal que essa fonte tira é que, apesar do caos, a história tem um rumo. E esse rumo está nas mãos do Cordeiro. Precisamente. Isso nos traz de volta aquela pergunta final: quem pode suster-se? Fica a reflexão, né? O que realmente significa permanecer em pé nesse dia? Principalmente quando a gente contrasta o destino dos mártires, que recebem vestes brancas, com o terror daqueles que só querem se esconder da ira do Cordeiro. O que essa capacidade de ficar em pé exige da gente?